E aí pessoal, tudo bom com vocês? Vamos falar hoje da diferença entre tutela antecipada e tutela cautelar, que é um termo que às vezes muita gente tem dificuldade de diferenciar, principalmente no início do curso, quando começa a ver processo civil, mas que também muita gente que já fez essas cadeiras tem dificuldade de diferenciar. Então vamos lá. Primeiro, o que é tutela? Tutela é a prestação jurisdicional que eu busco, é a prestação estatal. Por isso que nas petições iniciais, quando a gente faz, coloca vem em busca da prestação jurisdicional, vem em busca da tutela jurisdicional. Bom, tutela é isso. Qual é o momento adequado para que o Estado me dê essa prestação, me dê essa tutela? Na sentença, que é na sentença se o juiz vai dizer ou não se eu tenho razão. Ou no acórdão, se for no caso do tribunal. Para quem for mais esperto, vai ver, já vai ter percebido que tutela antecipada, como o próprio nome já diz, é a prestação que eu recebo antes do momento que seria adequado, ou seja, antes da sentença ou do acórdão, mas vamos ficar com o termo antes da sentença. Então vamos ao conceito de tutela antecipada, ou antecipação de tutela. Tutela antecipada é uma medida de urgência que visa satisfazer o direito do autor antes do momento que seria adequado, que seria na sentença. Já a tutela cautelar é uma medida assecuratória, não é satisfativa, que visa assegurar algum direito do autor para que no final ele possa ter garantida, possa ser satisfeita a sua pretensão. Ou seja, na tutela antecipada eu satisfaço aquilo que o autor pede e na cautelar eu garanto o que ele pede para poder satisfazer no final. Bom, os requisitos da tutela antecipada, que estão lá no atual CPC no artigo 273, são prova inequívoca para convencer o juiz da verossimilhança das alegações. A verossimilhança é uma aparência de verdade, é aquilo que aparenta ser real. O juiz, quando for fazer a cognição sumária da antecipação de tutela, quando ele for ver o processo rápido por cima, ele vai pensar, bom, tem uma prova aqui e parece que ele aqui está falando a verdade, parece que ele tem razão. Isso é verossimilhança, parece ser verdadeiro. Além da prova inequívoca da verossimilhança das alegações, precisa ter perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. E no inciso 2º lá do 273, abuso do direito de defesa do autor. O caso mais comum que tem de tutela antecipada é nesses casos dos planos de saúde, que se recusam a fazer procedimentos, principalmente cirurgias, etc., porque dizem que o plano não cobre. Aí a pessoa vai em busca da tutela jurisdicional para satisfazer esse direito. Como o processo demoraria muito para até chegar na sentença, para o juiz dizer se o autor tem ou não razão de fazer a cirurgia, vai demorar muito e a pessoa, se for uma cirurgia geralmente é urgente, não poderia esperar até o final do processo, o que? 1 ano, 2 anos para fazer uma cirurgia, ou até mais. Então o juiz, se convencendo que o autor, que aquilo que o autor colocou na petição inicial parece ser verdadeiro, que ele é segurado daquele plano de saúde, ele vê, bom, isso aqui parece ser verdadeiro e tem o risco do dano ser irreparável, da pessoa morrer ou da pessoa, sei lá, até ficar com alguma sequela permanente se não fizer a cirurgia a tempo. Então, antes do momento que seria adequado, ele concede a prestação jurisdicional antecipadamente, ou seja, ele dá uma tutela antecipada. Já a medida cautelar tem como exemplo, por exemplo, está lá no atual CPC a partir do 796, salvo engano, 800 por aí. A tutela cautelar é uma medida assecuratória, não é satisfativa. Imagina o exemplo do que a gente já viu muito por aí pela internet, da pessoa que compra um bombom recheado, morde o bombom e ingere, e quando olha para o outro pedaço do bombom, vê larvas de mosquito ou de inseto, sei lá. E aí a pessoa vai querer entrar com uma ação principal para resguardar esse direito dela para ter uma indenização. Como esse processo vai demorar muito, é bem provável que esse bombom não fique até o final do processo. Não que ele pereça antes ou que ele se perca antes. O que que o autor deve fazer? Ele pede em tutela cautelar uma antecipação da prova. Pede para fazer a prova logo antes do momento, antes do momento ideal do processo, né, na fase instrutória do processo, porque pode ser que o bombom não chegue até lá. Então o juiz, para assegurar o direito do autor de ter
a indenização no final, ele precisa de uma prova. Então, ele antecipa essa produção da prova para garantir a satisfação do direito do autor no final. Outro exemplo, por exemplo, é o caso do banco que se nega a fornecer documento. O autor precisa entrar com uma ação principal, também vamos botar aqui para receber uma indenização, que é o mais fácil. O autor precisa receber uma indenização, precisa entrar com a ação, só que a pretensão dele dessa ação principal está perto de prescrever e o banco está se recusando a entregar um documento necessário para entrar com essa ação. O pedido principal dele não é receber o documento, o pedido principal dele é a indenização na ação principal. Mas o que é que acontece? Ele precisa desse documento. Então, para assegurar o direito dele de ter uma indenização, ele pede uma cautelar ao juiz para mandar o banco entregar esse documento. Vai ficar mais claro daqui a pouco. Tem uma história que eu vou contar agora para vocês, que foi meu professor de Direito do Trabalho que contou, e vocês nunca mais vão esquecer dessa diferença. Imaginem aquelas festas infantis, sabem aquelas mesas de plástico que tem muito embargo, que não é muito rígida, qualquer coisa ela balança? Pois é, imaginem que tem essa mesa numa festa infantil, e o bolo de aniversário do aniversariante está em cima dessa mesa. Aí, como tem várias crianças correndo, brincando lá ao redor dessa mesa, e a criança aniversariante já viu aquela mesa dar umas 3, 4 balançadas assim, o aniversariante, com medo de que alguém bata e derruba o bolo, corre para a mãe dele e faz o seguinte pedido: mãe, tá vendo aquelas crianças correndo ali ao redor do meu bolo? Tem o perigo do meu bolo cair e eu não receber nada e nem ninguém comer bolo. Faça o seguinte, tire um pedaço do bolo e dê para mim, já que eu vou ter direito, no final eu vou ter direito de qualquer maneira a receber o meu bolo, tire logo e dê para mim, antecipe meu direito, antecipe essa tutela que você me daria. Perceberam? O momento adequado para ele receber o pedaço de bolo dele seria só depois de cantar os parabéns. Só que como tem um perigo de ocorrer um dano com o bolo, de alguém bater e o bolo cair, ele pede à mãe para antecipar o direito dele. Ele pede logo um pedaço. Me dê logo meu pedaço, porque pode ser que no final já não sirva mais. Agora imagine essa mesma situação do aniversário. Tem lá a mesa, aquela mesa de plástico, e o bolo em cima dessa mesa com as crianças correndo em volta. A mesma criança chega para a mãe e fala: mãe, olha ali aquelas crianças correndo ao redor do meu bolo, que tem o perigo do meu bolo cair e não tem para ninguém. Faça o seguinte, pegue o bolo daquela mesa, tire daquela mesa e guarde num local diferente. Coloque num quarto separado, que é para no final, no momento adequado, a gente ter direito a comer o bolo. Perceberam a diferença? Ele não está pedindo um pedaço do bolo, ele não está pedindo para antecipar a satisfação dele ter o direito de comer o bolo antes. Não, ele está pedindo para assegurar o bolo para ter direito só no final, no momento adequado mesmo. Perceberam a diferença? Na tutela antecipada, eu antecipo aquilo que eu teria direito só no final, eu satisfaço o direito que eu teria só no final, e na cautelar eu asseguro um direito para satisfazer outro. Tem uma frase que eu acho que é do Rui Barbosa, que ele fala que na tutela antecipada o juiz satisfaz para garantir, e na medida cautelar ele garante para satisfazer. Essa história eu garanto que vocês vão lembrar ela por muito tempo ainda. Sempre que falar tutela antecipada, tutela cautelar, lembre dessa história do bolo, da criança que pede o bolo e da criança que pede para guardar o bolo, que vai ficar claro para vocês. E no novo CPC, os procedimentos, as ações cautelares nominadas específicas vão acabar. Não vai haver mais aquela ação cautelar de exibição de documentos, essas coisas, não vai haver mais. Tanto a cautelar como a antecipação de tutela vão se unir, vão ser tudo tutela de urgência, tratada num tópico tutela de urgência do novo CPC, tá? A partir do artigo 300. Quem quiser já dar uma olhada no site do Planalto já tem. Só que ainda vai existir tutela antecipada e tutela cautelar, então é bom saber essa diferença. Só que vai ser o que? Tem tutela de urgência e vai ter tutela de urgência antecipatória ou tutela de urgência satisfativa, que é a tutela cautelar, porque satisfaz o meu direito, e tutela de urgência não satisfativa, ou tutela de urgência cautelar, que é não satisfativa, é exatamente porque eu não satisfaço o direito, eu apenas garanto para satisfazer no final. Beleza? Então eu espero que tenha ficado claro esse vídeo. Qualquer dúvida coloca nos comentários que eu vou ver. Valeu? E se tiver gostado, dá um gostei aí, que ajuda a divulgar o vídeo. Valeu!